Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema da sua análise hoje aqui em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Então, acho que é o caso de lembrar daquele velho provérbio chinês, muito repetido, tal, mas que tem horas que a gente esquece, que diz que toda crise também é oportunidade. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer é se esta crise que nós estamos vivendo, que segundo grandes especialistas como Nouriel Roubini, vai ser bem pior que a de 2008, e ele até diz que todos os dias surgem sinais de que o cenário mais pessimista é que vai vingar. Então, será que numa tragédia como essa que a gente está vivendo, de fato pode haver a tal oportunidade que os chineses tanto dizem que existe sempre que existe uma crise? Acho que esse é um tópico de reflexão interessante. Eu, pessoalmente, vislumbro uma. Eu tenho a impressão que vai ser uma oportunidade para que o chamado andar de cima, que em termos mundiais é 1/5 da população mundial, mais ou menos, formada pelos mais ricos, classe médias e principalmente high society, que esse pessoal seja provocado, pelo menos, a pensar, refletir sobre a toxicidade dos seus modos de vida. Mas de que forma essa oportunidade poderá ser aproveitada, professor? Pessoalmente, eu faço parte desse 5º do andar de cima, né? Então, pessoalmente, o silêncio que eu tenho usufruído nos últimos dias, talvez 2 semanas, é uma coisa impressionante. Aqui no meu bairro, que já é um bairro que não é dos mais barulhentos, né, Alto de Pinheiros, só no Natal que eu me lembro de ter tanto silêncio. E nesse caso aqui é todo dia. Muita gente tem me dito, não é o meu caso, mas tem muita gente que está me dizendo que é impressionante a diferença que a diminuição da poluição do ar faz na saúde deles. Gente que, sei lá, pessoas que têm problemas respiratórios e que são provocados ou agravados, inclusive por pessoas assim que até veem a fuligem dentro de casa, né? Mas além disso a gente está vendo, né, as imagens. Eu acho que eu já citei na semana passada aqui a imagem da NASA, mas agora saiu uma da ESA, que é a equivalente europeia, mostrando mais em detalhe algumas regiões europeias. É tão impressionante pensar que se mudássemos a qualidade do crescimento econômico, o desenvolvimento podia ser bem diferente, né? E aparentemente seria muito rápida a recuperação dos ecossistemas globais, né? Enfim, essas coisas me fazem pensar de que no momento esse é o ponto que precisa ser levantado. Particularmente, me dirigindo aos jovens economistas, estudantes de economia, eu botei isso no papel, qualquer um pode ler no jornal Valor, da terça-feira, dia 31. Um arrazoado sobre o que significa isso no pensamento econômico. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora, existe alguma notícia boa com tantas informações negativas sobre esse coronavírus no país e no mundo? Dá para falar de algum impacto positivo com esse isolamento social? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, tem notícia boa no meio dessa situação de crise tão difícil
individualmente, para as famílias, para as comunidades, para as cidades, para o país, para o planeta. Bom, acho que a notícia boa é que essa paralisação implicou numa queda muito acentuada da poluição. Isso já aparece, da poluição atmosférica, isso já aparece em termos planetários, né? A China reduziu a emissão de carbono na atmosfera em 25%, né? Então isso foi uma coisa muito significativa, isso aconteceu também nos outros países que pararam ou estão parando, e no caso específico aqui da nossa cidade, houve já claramente uma redução dos níveis de poluição atmosférica, principalmente em função da queda do dióxido de nitrogênio que vem no escapamento, né, dos carros, dos caminhões e dos ônibus, entre outros também poluentes. Segundo a nossa colega, professora Maria de Fátima Andrade, do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG, da USP, essa redução em São Paulo, desde que paralisamos, parece ter sido em torno de 50%. Então, ela é muito significativa na melhoria das condições de saúde, né? Nas condições de vida da própria cidade. Um segundo elemento que também é muito importante é a redução muito radical dos acidentes e mortes no trânsito. Nós ainda não temos essa contagem ainda vai ser feita, mas claramente isso já aparece nos prontos-socorros e nas UTIs de todo o Brasil, porque segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, entre 50% e 60% dos leitos de UTI em todo o Brasil são ocupados pelos acidentados de trânsito. Então, isso significa, de fato, uma melhoria muito importante, não só para todo o sistema de saúde, mas para a defesa da vida, né, Sandra? Professora Raquel Ronick, qual é a dimensão desses dados? Que análise, que mensagem a gente pode levar para depois da pandemia, hein? Pois é. A pergunta que não quer calar é: e depois que a pandemia passar? Vamos voltar ao que éramos antes, em termos de um modelo de organização da cidade e da mobilidade das pessoas e das cargas no nosso país, totalmente dependente dos combustíveis fósseis, dos automóveis, dos caminhões, dos ônibus, de um modelo que não apenas polui, mas também que mata? Ou vamos, de fato, transitar para um novo modelo, para uma nova matriz energética e um novo modelo de mobilidade que garanta não apenas uma qualidade, uma eficiência na circulação, mas, sobretudo, que garanta a defesa do direito à vida, não só no momento de crise, de pandemia, garantindo cuidados doentes, mas no cotidiano da cidade, para que a gente evite mortes e doenças respiratórias que, não tem a menor dúvida, estão absolutamente correlatas com a poluição presente. E isso, estudos como o do professor Paulo Saldiva, também nosso colega da USP, já demonstraram plenamente. Eu sou Sandra Capomatto. Ouvimos a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, lembrando ao ouvinte que a gente está fazendo essa gravação na quarta-feira à noite, na terça-feira o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional. Como é que o senhor analisa a fala dele? Bom, o presidente mudou de tom, né? Como toda a imprensa registrou, nesse pronunciamento da terça-feira, 31 de março, o presidente adotou um tom mais moderado do que ele vinha usando e, de alguma forma, reconheceu a necessidade das medidas de prevenção à pandemia, né, ao espalhamento do coronavírus, e termina até o pronunciamento falando da união entre executivo, legislativo e judiciário, que era algo
que estava fora, né, do tipo de discurso que ele vinha utilizando, que era um discurso bastante agressivo nos dias anteriores. Eu acho que a questão principal é a gente entender o quanto tempo essa aparente moderação pode durar, né? Vale a pena a gente recapitular rapidamente. O que aconteceu no período anterior? O presidente Bolsonaro, no dia 15 de março, decidiu participar de uma manifestação que pedia o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ele, que tinha estado sob suspeita de coronavírus, se juntou à população de manifestantes ali em Brasília, coisa que ele não poderia fazer em hipótese alguma. Cerca de uma semana depois, ele editou uma medida provisória, a medida provisória 927, que de alguma forma criou uma espécie de segunda reforma trabalhista, tirou uma série de direitos dos trabalhadores, chegando ao ponto de prever que as empresas poderiam suspender o pagamento dos trabalhadores por 4 meses. Depois a reação foi tão forte que ele recuou dessa medida. Mas 2 dias depois dessa medida provisória incrível, ele fez um pronunciamento, justamente uma semana atrás, muito agressivo em relação aos governadores, aos prefeitos que estavam advogando e tomando mesmo medidas de isolamento social para a contenção do coronavírus, seguindo a orientação de todas as autoridades sanitárias, né? Para completar essa sequência, o presidente Bolsonaro, neste último fim de semana, fez um passeio pelas cidades satélites de Brasília, visitando o comércio, etc., na linha de que era preciso retomar a normalidade, que as pessoas precisavam voltar a trabalhar. Então, é claro que ele acabou muito isolado, né? Houve um repúdio praticamente unânime, né? Partidários dele, partidários de primeira hora, pessoas que tiveram, que foram muito fortemente aliados, se afastaram, né? Todo mundo acha que, inclusive, o setor militar condenou essas manifestações, as grandes entidades da sociedade civil foram unânimes, muitos partidos, né, se unificaram, as vozes do Congresso, vozes do STF, enfim, ele ficou muito isolado e aí ontem ele decidiu dar esse passo atrás, né? Pelo que nós conhecemos do presidente, não vai durar muito, daqui a pouco ele vai de novo esticar a corda, que é o que ele costuma fazer. E quanto o senhor acha que ele pode atingir a população com esse tipo de fala, professor? Olha, essa é uma pergunta importante, porque realmente nós temos uma parcela importante da força de trabalho do Brasil na informalidade, e de fato essas pessoas muitas vezes dependem mesmo do que elas podem produzir no dia para conseguir comer e satisfazer as suas necessidades e da sua família para o dia seguinte. É claro que essas pessoas, de alguma medida, né, devem estar sensibilizadas, ou podem estar sensibilizadas pela fala presidencial. Agora, o problema é que nós sabemos que a medida correta não é essa, né? A medida correta é garantir o apoio do Estado a essas pessoas na forma de uma renda que lhes permita sobreviver em condição de isolamento social até que a pandemia atinja o seu pico e depois, então, gradativamente pode haver uma retomada da normalidade, e não colocar essas pessoas em risco, né? Porque colocá-las no transporte público, colocá-las em aglomerações vai fazer com que elas tenham maior possibilidade de adoecer. Então, a questão de fundo é essa, né? E nós vamos ter que observar em que medida essa conduta, né, que é a conduta correta, vai ser percebida pelas pessoas como realmente o caminho mais racional para essa situação que nós estamos vivendo, ou elas poderão ser levadas a uma outra ideia a partir da fala presidencial. Isso aí vai ser preciso observar com bastante cuidado. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Oi, Márcia. Hoje eu quero, claro, continuar ainda dentro do tema do coronavírus e do confinamento. Afinal, parece que a gente não consegue pensar nada fora desse assunto, né? O que é bastante razoável, porque está todo mundo vivendo intensamente esse confinamento 24 horas por dia. Bem, eu acho que lendo muitos dos artigos que estão saindo sobre o assunto, me pondo também a refletir sobre ele, que me parece que tem duas perspectivas quase que antagônicas, sinalizando o que seria ou o que será um mundo pós-coronavírus, pós-pandemia, pós-quarentena, né? Por um lado, pode-se ter, digamos, uma visão mais otimista de achar o evento em escala planetária, tal como ele se colocou, né, com o poder de frear a acumulação capitalista incessante, porque o capitalismo, cada vez mais, ele se baseia na contração de dívidas para o motor da economia continuar girando em nome de uma suposta ideia de crescimento. Embora a gente saiba que, do ponto de vista técnico, a humanidade já atingiu há algum tempo a capacidade de produzir bens suficientes para que todas as pessoas vivessem dignamente, né? No entanto, a obsessão pelo crescimento infinito com base na dívida é o motor do capitalismo no seu estágio tardio e neoliberal avançado, que faz com que toda a economia precise continuar nessa marcha cega e quase suicida, consumindo os recursos do planeta. Na medida em que a pandemia paralisa quase todo o consumo, né, ela cria uma recessão econômica gigantesca, mas cria também uma consciência sobre a solidariedade mundial, sobre o fato de que estão todos, em grande medida, unidos, né, em torno dessa questão. Sistemas de solidariedade e de ajuda vão surgindo apesar do isolamento de cada um, e sistemas naturais, ecossistemas e ambientes vão se regenerando, como a poluição, que diminuiu muito na China, um país conhecidamente emissor de muitos gases, né? Veneza, que voltou a ter peixe nas águas e águas limpas, né? Então, de alguma forma, esse é um dos lados da história. O outro lado, contrário, é o que vê no pós-coronavírus, pós-pandemia, uma distopia total, a possibilidade de o Ocidente ser varrido por uma crise sem precedentes que abra espaço para a invasão dos sistemas de monitoramento, de controle, de vigilância orientais, que de alguma maneira derrubariam a nossa liberdade individual ocidental. Tanto que essa liberdade individual está se mostrando altamente ineficiente para combater o vírus. Haja vista a situação da Itália e da Espanha, por exemplo, e possivelmente dos Estados Unidos e também do Brasil. Isso nós saberemos daqui a pouco, né? Enquanto que os países asiáticos, como a Coreia e como a China, se mostraram extremamente eficientes no combate e na detenção, exatamente porque monitoram os seus cidadãos de forma radicalmente autoritária aos nossos olhos, não é? Não só com câmeras de vigilância, com ordens expressas de governos mais autocráticos, mas pelo fato de que os próprios aparelhos de celular das pessoas servem como monitoramento total, inclusive da temperatura do corpo, né? E aí se tem inclusive uma pessoa com febre no metrô, o celular apita, as pessoas que estão sentadas perto ficam sabendo, quer dizer, e com isso há uma organização muito mais forte. Então esse suposto coletivismo asiático, que é também um não individualismo e um grande autoritarismo, ele pode ser exportado como uma solução em tempos de emergência e varrer o que a gente conhece das democracias ocidentais ou do que resta delas, né? Resta saber agora qual das duas perspectivas vai vigorar, ou se é uma ou outra, ou se é uma combinação das duas, mas são cenários ainda indefinidos e possibilidades no horizonte. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. A crise envolvendo a pandemia do novo coronavírus recomenda o isolamento social. Em vista disso, é preciso que a gente se preocupe com a população mais vulnerável, não é mesmo? Realmente é muito preocupante a situação, principalmente da população vulnerável da cidade. População que vive em situação de rua, que são 33 mil aqui no município de São Paulo. A população que vive em favelas e cortiços. Nós temos 280 mil pessoas que dormem, 5 ou mais pessoas no mesmo cômodo. Obviamente, essas condições de precariedade de moradia, ainda somadas a questões de falta de saneamento, problemas de umidade, porque muitas vezes essas moradias são mal impermeabilizadas, têm condições muito inadequadas para poder preservar a saúde das pessoas. Então, a grande preocupação que nós temos hoje é em garantir condições adequadas de isolamento, porque a grande campanha que existe no país, que é correta, que tem que ser feita por todos, que é para ficar em casa, depende das pessoas poderem ter um lugar adequado para poder estar morando, para poder estar vivendo. Muitas coisas foram feitas, como por exemplo a aprovação da renda básica emergencial, de R$600, para as pessoas poderem pelo menos ter o que comer. Isso é muito importante, porque senão as pessoas vão ter que sair para a rua para trabalhar e os efeitos disso vão ser gravíssimos, mas é necessário haverem propostas para garantir a condição de moradia adequada, principalmente para o grupo de risco, idosos, pessoas que têm problemas de saúde e que precisam efetivamente ter uma condição adequada de isolamento. E quais são as propostas que podem ajudar nessa situação? Olha, uma proposta que eu já apresentei semana passada e que eu pude durante essa semana estudar um pouco mais, inclusive porque existe um grupo de entidades que desenvolveu um projeto, o Quarto de Quarentenas, com a qual eu estabeleci uma interlocução e nós pudemos verificar muitas informações e muitos dados, que é a utilização da rede hoteleira para poder garantir o isolamento de pessoas que, nessa pandemia, precisam ficar isoladas. A rede hoteleira brasileira é muito grande, são mais ou menos 1 milhão de quartos, com 2 milhões e 400 mil leitos. Aqui em São Paulo são 61 mil quartos, com mais ou menos 124 mil leitos. Uma estrutura que tem todas as condições de garantir o isolamento que as pessoas precisam nesse momento. Essa rede está de 80% a 100% ociosa, dependendo do local. É uma rede que tem, muitos desses hotéis têm infraestrutura para fazer ali refeições, para garantir alimentação para quem ficar isolado. Também tem estrutura de lavanderia que pode também ser utilizada. Tem funcionários que, se continuar essa situação, e essa situação vai perdurar, porque dificilmente o turismo vai se recuperar as suas condições normais até o fim desse ano, mesmo as reuniões de negócios, elas vão estar muito restritas e as pessoas estão se acostumando a fazer reuniões por internet. Então, seria uma maneira de manter essa estrutura hoteleira funcionando ao longo desses próximos meses e isolar pessoas, né? Essa rede pode ser dividida, uma parte desses hotéis pode ser utilizado como leitos hospitalares, muito mais baratos do que fazer hotéis de campanha, leitos hospitalares adaptados, de baixa complexidade, para questões de baixa complexidade. Outros podem ser utilizados para isolar pessoas que estão contaminadas, mas que não precisam ser hospitalizadas, mas que podem ficar isoladas nesse local, uma vez que na casa delas ela não tem condição de se isolar, não tem condição de preservar o resto da família. E, finalmente, também alojar pessoas em situação de rua, pessoas que vivem em cômodos muito adensados, em cortiços e favelas e que precisam se isolar nesse momento. Assim se salva a vida e se mantém uma atividade importante no país, uma atividade econômica que está paralisada nesse momento. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.